Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Vladimir Ortiz da Silva, a quem nós passamos a palavra. Boa tarde, já início da noite, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui. Estamos com o pessoal do nosso grupo mesmo, do Amigos, e mais alguns convidados. Quero agradecer a presença de vocês, né, e esperar que participem sempre dos nossos eventos. No dia de hoje, nós teremos como palestrante o professor Jorge Trindade, que vai abordar o tema tristeza, um sentimento profundamente humano. Um tema que realmente tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo, não é? E um currículo resumido do professor tem pós-doutorado em psicologia forense e do testemunho pela Universidade Fernando Pessoa, da cidade do Porto, em Portugal. Ele também é doutor em Ciências Sociais e doutor em Psicologia Clínica e Saúde Mental pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Livre-docente em Psicologia Jurídica pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA. Mestre em Psicologia e Trabalho Social e mestre em Desenvolvimento Comunitário pela Universidade de Extremadura, na Espanha. Professor honoris causa pela Faculdade de Direito e Ciências Sociais do Leste de Minas. E professor universitário, obviamente. Autor e coautor de várias obras e artigos científicos publicados. Procurador de Justiça e nativo do Rio Grande do Sul. E membro titular da Academia Brasileira de Filosofia, ocupando a cadeira número 10. Vejam, com o currículo resumido, o que nós teremos a oportunidade e o grato prazer de assistir hoje, e agradeço também antecipadamente ao professor Jorge Trindade. O senhor está com a palavra. Muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar a todos os participantes do Amicus, esse encontro de cultura, na pessoa do presidente Vladimir, e também, em especial, ao professor Paulo Regis, que é um grande, estimado amigo desde os 30 anos, mais de 30 anos, de docência na UBRA, e também tem outros colegas aqui, o professor Olindo Barcelos, com quem eu tive a honra de ser colega na universidade e trabalhar, quando fui promotor de justiça em São Jerônimo, com o seu pai, o nome mais importante da advocacia daquela região toda e do Estado também, muito reconhecido. Tivemos a oportunidade de fazer o júri, né, que é uma coisa realmente para grandes advogados e para promotores que lutam ali na busca, pelo menos, de uma ideia de justiça e, sobretudo, de justiça social. Nós estamos entre amigos, tenho certeza. Agradeço muito as palavras do presidente, generosas, e o tema de hoje, então, pode soar um pouco diferente. Tristeza, um sentimento profundamente humano. Logo que eu aventei a possibilidade desse assunto com o professor Paulo Regis, fiquei imaginando que nós poderíamos tratar de outros temas, talvez mais palpitantes, ou mais atuais, digamos assim, como continuar falando da pandemia ou da crise econômica, da guerra da Ucrânia, da violência e etc. No entanto,
também me dei conta que todos esses temas, por um lado ou por outro, por qualquer prisma que se olhe esses assuntos atuais, eles conduzem para o tema que, num certo sentido, escoa na tristeza, mas não da forma que eu pretendo abordar hoje nesse encontro. Não da mesma maneira que eu pretendo divulgar, tratar, conversar nesse grupo muito especial e muito seleto. A tristeza é um sentimento profundamente humano, como eu quero trazer nesta fala, porque é um sentimento que nos permite adotar comportamentos de reparação, que nos permite restaurar as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos equívocos, como seres lançados no mundo e que caminhamos numa certa direção que é desconhecida. Portanto, poder estar triste, no sentido que aqui quero trazer, é poder dizer a nós mesmos que nos reconhecemos como pessoas dependentes, vulneráveis, como seres imperfeitos, frágeis, incompletos e etc. Poder estar triste nesse sentido é poder ter a oportunidade de descer do ego, de desembarcar do ego, do egocentrismo, do individualismo, da onipotência e abrir as portas da nossa existência, abrir os braços para a alteridade, para a outridade. Cuidado, essa palavra é perigosa, outridade, não é outra idade, não é a minha idade, a nossa idade, mas é estar aberto para o outro, para que possamos olhar e sermos olhados para o outro, pelo outro, através do outro, já que é isso que nos possibilita o sentimento de empatia e o sentimento de solidariedade. Poder estar triste nesse sentido, como algo profundamente humano, é dizer que essa condição nos capacita a escutar e a nos levar, ou melhor dizendo, a nos elevarmos ao mais profundo sentimento da intimidade comunicacional, da interação conosco próprio, com o outro e com a humanidade. É nesse sentido que eu lembro e pediria poucos minutos para fazer uma curta leitura de um texto que é referido por Dean Michael Ornish, que é um médico conhecido americano, grande pesquisador na área da medicina preventiva, cardiologista, foi médico do presidente Bill Clinton, e que num livro chamado Amor e Sobrevivência, ele cita uma outra obra que tem o título de Caminho do Coração, para mostrar um pouco esta dimensão a qual eu pretendo apresentar, estou apresentando neste momento. O texto é curto e diz o seguinte: existe uma tribo na África Oriental onde a arte
da verdadeira intimidade é fomentada mesmo antes do nascimento. Nessa tribo, o aniversário de uma criança não é contado a partir do dia do seu nascimento físico, nem a partir do dia da sua concepção, como em outras culturas primitivas. Para essa tribo, a data do nascimento é contada a partir da primeira vez em que a criança é um pensamento na mente da mãe. Consciente da intenção de ter um filho, com um determinado homem, a mãe sai de casa e se senta sozinha debaixo de uma árvore. Fica sentada, atenta, até ouvir a canção do filho que ela espera conceber. Quando ouve a canção, volta para o povoado e a ensina para o pai, para que possam cantar juntos e então fazer amor, convidando a criança a se juntar a eles. Depois, ensina a canção para as velhas e parteiras da tribo, para que, através do trabalho do parto e do milagroso momento do nascimento, a criança seja recebida com essa mesma canção. Depois do nascimento, todos os habitantes da tribo aprendem a canção do novo membro da comunidade e a cantam nos momentos de triunfo ou nos rituais e iniciações. Essa canção torna-se parte da cerimônia do casamento, quando a criança cresce, e no fim da vida, seus entes queridos reúnem-se em volta do seu leito de morte para cantar a canção pela última vez. Esse é o texto, talvez vocês conheçam, está numa obra Amor e Sobrevivência. E por que eu lembrei de trazer esse texto? Porque ele aponta, ele mostra a importância da intimidade, né? E de que o ser humano nasce, do ponto de vista psicológico, antes do ponto de vista biológico, né? Ou médico-ginecológico, né? Não propriamente biológico, mas nós somos sempre um pensamento. E em todas as etapas da nossa vida, deste nascimento pensado a um nascimento real por fora, e todos os instantes do nosso desenvolvimento, nós somos marcados por esses relacionamentos com o outro, que nos constituem como sujeitos, e que também isso implica, porque o mundo é assim, implica em sentimentos de perda, né, de tudo aquilo que nós, quem sabe, imaginamos, sonhamos, mas que o princípio da realidade nem sempre autoriza. E é isso que nos pode remeter a esta ideia da tristeza enquanto um sentimento profundamente humano. Quero com isso dizer, e talvez aqui fazer um grande divisor de águas, que quando pensei nesse assunto, tristeza, um sentimento profundamente humano, é porque também é necessário dizer que isso não se confunde, talvez como o senso comum imagina, não tem absolutamente nada a ver com a questão da depressão, que é um estado de tristeza permanente e, nesse sentido, adquire uma dimensão psicopatológica, né? Porque é uma tristeza improdutiva, que não nos leva a elaborar isso que estávamos dizendo,
no sentido da reparação ou da restauração, que, ao fim e ao cabo, é reconhecer-se, né, as suas limitações e postular, né, por um mundo melhor, por um mundo mais justo, para que a gente aproveite as nossas experiências como verdadeiras experiências de desenvolvimento e crescimento. Então, absolutamente isso nada tem a ver com aquilo que nós conhecemos como depressão, que, aliás, é uma condição médica, psiquiátrica, psicológica muito séria, que a Organização Mundial da Saúde aponta com números assustadores. Os números da Organização Mundial da Saúde de 2017, 18, apontam qualquer coisa como 320 milhões de pessoas com diagnóstico de depressão. Talvez eu fale isto porque, para não dizer que a gente está falando apenas de flores, e reconhecer, né, que esta questão e esses números relacionados à depressão, que não tem absolutamente nada a ver com a capacidade ou a possibilidade de estarmos tristes enquanto um sentimento profundamente humano, mas que há, por outro lado, esta situação que a gente reconhece com extrema humildade, que é a condição patológica, psicopatológica da depressão. Até porque os números são realmente indicativos, né, da gravidade desse problema como saúde pública, né? 5%, 6% da população brasileira tem diagnóstico de depressão. Mas não é disto, efetivamente, que eu pretendia trazer nesse momento de reflexão, porque hoje a ideia era poder falar da tristeza como um sentimento efetivamente profundamente humano, uma condição não patológica, né, absolutamente dentro de pautas de normalidade, que seria um outro capítulo de discussão, o que é normal, o que não é normal, mas justamente apropriada para que o ego, isso que eu falo aqui, é uma forma de caminho para que o ego justamente não sucumba à depressão. Né? Poder estar triste como um sentimento profundamente humano é justamente dizer um não à depressão, né? Dizer que nós somos capazes de não sucumbir a uma condição psicopatológica, porque, embora nos reconheçamos com as nossas limitações, nós, a partir daí, adquirimos a capacidade de reparar, de restaurar e de nos relacionarmos conosco, mas, sobretudo, com os outros, de uma forma melhor, que é isso que todos nós desejamos. É justamente para não pegar a rota da depressão que precisamos dizer que poder estar triste é um sentimento profundamente humano, capaz de nos resgatar individualmente e coletivamente, já que ninguém, né, se salva, num certo sentido, sozinho. Poder estar triste, essa capacidade de poder estar triste, que não se relaciona com depressão, não se confunde com depressão, poder estar triste não é a mesma coisa que estar deprimido, ao contrário, diferentemente, porque a depressão é sim um estado psicopatológico, mas poder estar triste é uma qualidade profundamente humana que nos mostra que podemos ser melhores. Esta era a mensagem muito breve, essa diferença que às vezes a gente é levado a pensar que poder estar triste é sinônimo, é algo que aponte para um estado depressivo. Não, eu digo aqui, proponho esse debate,
que é justamente o contrário. É para que nós não entremos essa rota da depressão, que é uma condição importante, é uma patologia importante dentro do quadro psicopatológico das doenças mentais, mas é justamente para não entrarmos para esse caminho é que nós podemos reconhecer a capacidade de estarmos tristes como um sentimento profundamente humano que permite a restauração, a reparação dos nossos limites, indo em busca de algo que inclui o olhar para o outro e que o olhar do outro também nos inclui, porque viver é isto, é estar em relação, desde Aristóteles, passando por toda a filosofia antiga, medieval e atual, é o outro que nos constitui como sujeito. Essa era a minha apresentação. Eu peço desculpas pela singeleza da ideia, mas eu procurei trazer uma ideia que se contrapusesse ao tema da depressão, mostrando que há um outro lado, né, muito diferente, que não são coisas que se ligam, mas que se opõem, em um certo sentido. E quero dizer que fiz essa apresentação, pensei essa conversa com muita alegria, né? Muita alegria, com muita vontade de poder partilhar esse pensamento, uma ideia que me parece importante, sobretudo nos dias de hoje, e pelo que sou muito grato ao convite e a esse momento privilegiado que me considero. Muito obrigado. Muito bem, professor Trindade. Bem interessante o seu enfoque, não é? Saindo do lugar comum, não é? Considerando tristeza apenas do seu ponto de vista patológico, né? E mostrando que nós, humanos, né? Temos esta condição de sentir. Eu até faria alguma pergunta, alguma apreciação, mas eu prefiro, né, que o grupo e os participantes o façam primeiro. O José Horácio Almendra já colocou a mãozinha, né, levantou a mão e está a palavra com ele para efetuar a primeira pergunta. Ok. Primeiramente, parabéns aí pela exposição, professor Jorge, muito interessante. Eu estava falando um pouco antes da gente começar o nosso encontro, né, que eu estou muito envolvido com esse tema, visto que eu estou montando um instituto que tem por missão, que terá por missão capacitar professores integralmente, e um dos temas que eu tenho me debruçado muito em leituras e conversas e simpósios é essa questão da psicopedagogia, né, da psicologia aplicada à sala de aulas, né? Hoje a gente sabe que nós temos um ambiente muito hostil em alguns lugares do Brasil, principalmente no ensino médio, em que professor e aluno não têm longe de terem uma boa relação, né? E isso passa muito pelo lado psicológico. Tendo isso como pano de fundo e levando em consideração as céleres ponderações que o senhor fez, eu fiquei pensando no contraponto da tristeza. Quer dizer, enquanto a tristeza ela nos dá essa capacidade de resgatar, de nos levar a uma reflexão interna que nos possibilita até de tornar o ser humano uma pessoa melhor, até que ponto o fato de estarmos felizes, até que ponto o estado da felicidade tem essa capacidade de resgatar
algum traço, algum perfil psicológico e se isso tem algum imbricamento com a tristeza. Essa seria uma primeira dúvida que eu teria, né? Professor José Horácio, muito obrigado por essa estimulação aqui a continuarmos conversando. Enquanto o professor Horácio fazia a colocação, eu lembrei da definição, né, que é corrente da Organização Mundial de Saúde, sobre dizer que a saúde, e a saúde mental também, né, sobretudo, a saúde não é uma ausência de doença, né? A saúde é uma qualidade biopsicossocial de sentimento de bem-estar, né? Nós que estamos no mundo de relação, não podemos ficar apenas no registro de uma não patologia, né? A saúde mental não é uma ausência de doença, mas essa qualidade de termos um sentimento de bem-estar sobre todas as dimensões, né? Familiar, relacional, profissional, sexual, individual, coletivo, enfim, de todas as facetas de estar no mundo. A questão que o professor José Horácio coloca, eu acho que é muito interessante dentro dessa perspectiva que eu estava tentando desenhar, que não é nada mais do que uma reflexão pessoal, né? Isso aí que eu tentei apresentar, eu não encontrei assim exatamente num livro, tirante aqui a referência que eu fiz, né, a intimidade como pressuposto do reconhecimento do outro, da primitiva e primária comunicação entre os seres humanos. Mas a pergunta que o professor José Horácio me faz é muito interessante na medida que esta expressão, estar feliz, né, mas, sobretudo, estar exageradamente feliz, ou feliz com coisas que não correspondem a um princípio da realidade, não é nada mais, nada menos do que o verso e o anverso, não de poder estar triste como algo profundamente humano, mas é o verso e o anverso, portanto, é a mesma coisa, são os lados da mesma moeda, disto que é uma condição psicopatológica, que é a depressão, né? E aí nós temos aquela curva e aquela expressão popular, né? Tudo que sobe cai, né? Então, é essa felicidade mascarada, né? Exagerada, que não tem uma relação com o princípio da realidade, que nós vemos até difundida e muito estimulada, né, na autoimagem, no egoísmo, centrado no sujeito, centrado em si próprio, enfim, os meios de comunicação permitem muito, autorizam muito esse festejamento, né, da vida por uma felicidade, uma pseudo-felicidade, que nós sabemos que não é isto, né? Então, essa condição, às vezes, que precisa ser exibida, mostrada, festejada, de uma felicidade quase que obrigatória, no meu ponto de vista, não tem nada a ver com isto que eu estava propondo dizer, que é sentir a tristeza como algo profundamente humano, mas é sim o verso e o anverso desta coisa complicada, né, que é já uma condição patológica, que é a depressão. Então, o excesso de felicidade não é nada mais, nada menos do que a versão, né, do lado lá em cima, que uma hora cai, daquilo que nós chamamos de depressão. É a mesma coisa, eu diria, né? Porque a genuína felicidade não é esta. Não é esta que se mostra, não é essa que se vende, não é essa que eventualmente aparece em selfies, né? Aquelas coisas centradas no próprio eu, mas aquela que provém da partilha, do convívio, do bem-estar, que nós aqui nesse momento, por exemplo, criamos, né? Através da cultura, da divisão aqui do pensamento, do sentimento de solidariedade, mas, sobretudo, eu gosto muito dessa expressão partilha, né, que eu estou tentando fazer aqui. Eu tive um pensamento que não tem nada de excepcional, mas um pensamento que me agrada e me traz muita felicidade, eu poder partilhar
né, com vocês, e mais do que isso, ver que vocês me escutam, e isso me dá uma genuína sensação de felicidade. Perfeito. Eu tô aqui extasiado com essa aula, viu, gente? Desculpa, com essa aula de psicologia. Essa conversa, né, professor José Horácio? Vendo o professor, escutando o professor falando, uma coisa que eu noto com muita intensidade, e eu acho que tem um sentido de tornar as pessoas mais felizes. Afinal, todo mundo trabalha e ganha o seu dinheiro para, enfim, ter mais conforto e ter uma vida melhor. Mas eu vejo a questão felicidade, tendo o que o professor Jorge colocou como pano de fundo, a felicidade hoje muito atrelada ao consumismo, né? Ao individualismo, não é? É uma coisa que é muito presente, pelo menos assim, aqui em São Paulo, eu vejo isso muito presente nos ambientes que você eventualmente frequenta, uma exaltação. E eu tenho 2 filhas, e um dos legados que eu quero deixar para as minhas filhas é o seguinte: você tem que valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm, né? Então, se de alguma forma isso entrar na cabeça, uma tem 15 anos, a outra tem 12 anos. Se de alguma forma isso ficar na cabeça delas, esse é um dos legados que eu vou deixar. E eu vejo muito isso hoje presente na nossa sociedade, que é uma sociedade de consumo, que entra em casa via televisão, via internet, e essa moçadinha aí. Mais uma vez, eu acho muito justo a pessoa ter um carro melhor, um celular melhor. Não é a isso que eu me refiro. Eu me refiro a um consumismo, usando uma das suas expressões, um consumismo quase que patológico, como um meio de se alcançar uma suposta felicidade. Que, na verdade, são versões de dimensões psicopatológicas. Se eu preciso consumir compulsivamente para me sentir feliz, né, isto, no fundo, denota e revela não essa tristeza que eu apresentei aqui como algo profundamente humano, mas uma tristeza profundamente triste, no sentido de que a minha vida se resume ao ato de consumir coisas, né, como obstáculo de eu reconhecer a mim próprio, né, as minhas limitações, a minha dependência do outro, e isso que um pouco eu li do texto, né, a necessidade de sermos, né, pensados pelo outro, constituídos pelo outro, e que ter algo que nos acompanhe a vida toda, que não é esse consumismo, que não é, evidentemente, a cada momento trocar de celular, de carro, ou de roupas, ou de bebidas, ou de consumos, né, às vezes alcoólicos, para não dizer de outras substâncias, que isto é o quadro próprio de dimensões psicopatológicas do existir humano. Isso não tem nada a ver com essa nossa capacidade que falávamos aqui, sentir a tristeza como busca de restauração e de reparação dos nossos atos, pensamentos, desejos, que é uma dimensão, eu acho que muito positiva, é isso que eu quero dizer. Acho que esta condição é muito positiva, ao contrário da depressão, que é muito negativa, no sentido de que nós falávamos aqui. Mas, antes de passar a palavra até o Mauro, esse debate aí sobre felicidade e que poderia estar um pouco atrelada a consumismo e outros, eu creio que essa questão das emoções e sentimentos, ela transcende, tá, a questão de poder aquisitivo, nível social. Por quê? Se verificarmos, né, tem aqui do Rio de Janeiro, né, o Eurico, né, que lá fica mais latente, né, as camadas que têm um nível um pouco inferior em termos sociais, de recursos financeiros, mas que também elas têm as mesmas condições, né, de influências
e que a questão de ser alegre ou triste, não é? Ela está em todas as camadas. Pode verificar, não é? O pessoal que, e a gente verifica isso, o pessoal das favelas, né? Muitas, ou a maioria das vezes, eles estão quase sempre rodeados de felicidade. Por quê? Porque os sentimentos, eles sempre têm uma ligação intrínseca com o objetivo da pessoa, né? Se o objetivo da pessoa ele é maior do que a capacidade dela conseguir, realmente vai chegar muito à tristeza e muito à infelicidade. Agora, se os objetivos dela são proporcionais, né, ao que ela se encontra, realmente ela pode se sentir mais feliz ou ter as tristezas momentâneas. Tá? Mas foi apenas tentar dar uma ligação, né? Pelo menos uma pretensão minha, né? Com relação a esses aspectos que foram colocados até pelo José Horácio. Mas, de imediato, eu passo a palavra para o Mauro Moura. Professor Jorge, muito obrigado pelo seu tempo, sua disposição. Obrigado. Eu ia falar uma coisa, mas agora eu vou falar duas. Eu tô morando por necessidade aqui na praia. Minha sogra tem problema de saúde sério, ela mora aqui, então tem que ficar por aqui. E eu notei uma coisa. Eu me associei na SAT, e a SAT, a Sociedade Mista Tramandaí aqui, para fazer academia, essas coisas, e eu notei que há um número decrescente de sócios, né? Tinha 800 sócios no início da pandemia, agora tem 300 sócios, né? E eles tentam fazer algum evento, alguma coisa, e tem que cancelar por não conseguir que os casais venham, né? E o que me parece que está acontecendo, até vou pegar a ideia da favela do Vladimir, o que está acontecendo aqui em Tramandaí, tu está construindo edifícios verticais, praticamente com pouca área de lazer, as pessoas não se encontram, né? As pessoas não se conhecem, né? Não tem um lugar próprio para se encontrar, ao contrário da favela, que as pessoas moram em casa e uma depende da outra, se conhecem, os filhos brincam junto, né? Talvez aí tenha um elemento de felicidade melhor. E aqui tu não consegue, porque quem é que vai num baile, num jantar, enfim, dançante, que não leve 2 ou 3 casais conhecidos para ficar na mesa? Ninguém vai num jantar para sentar com um desconhecido. Isso é muito difícil, né? E me parece que esse tipo de sociedade vertical que nós estamos construindo, com esse tipo de edifício que nós estamos construindo, faz com que as pessoas realmente se isolem, né? Fiquem mais no WhatsApp que outra coisa. Mas o que eu queria realmente comentar era outra coisa. Eu acho que a tristeza também tem um pouco a ver com cultura. Veja bem, eu me lembro no episódio, eu morava em Nova Prata, e nós, a gurizada, ia lá na igreja, que a tia freira, sábado, fazia hóstia, e sobrava as placas das hóstias, e a freira dava as placas para nós nos deliciarmos. E um dia eu estava lá, eu era obrigado a assistir a missa naquele tempo, estava com 8 anos de idade, e na igreja disseram que a freira tinha morrido, que ela estava sendo velada ao lado ali. E eu nunca tinha enfrentado a morte. Não tinha, ninguém, parente tinha morrido até aquela época. E eu fui lá meio assustado, sozinho, dar uma olhada na freira, que eu conhecia, e ela estava deitada, não dentro do caixão, mas numa pedra, e estava serena, bonita. E eu pensei, pô, a morte é legal, é isso aí, ela está feliz, né? Ninguém me assustou com a morte dela. E eu nunca mais me assustei com morte na vida, né? Mesmo quando meus pais e minha mãe morreram, é um sentimento de tristeza, mas eu encaro aquilo com naturalidade. E tem culturas que, inclusive, festejam a morte, né? Então, me parece que também a tristeza tem um pouco a ver com a questão cultural e do próprio cultural, né? E a própria cultura e educação que as pessoas recebem, né?
Se o senhor puder comentar um pouco sobre isso. Muito bom, Mauro, muito obrigado. Dá para a gente refletir sobre inúmeros aspectos a partir dessa tua maravilhosa contribuição. Acho que sim, acho que tem uma dimensão cultural muito forte, mas também eu percebo, e aí não sei se vocês compartilham desse pensamento, mas parece que nós vivemos em função desse consumismo, do individualismo, do egocentrismo, de estar sempre sendo o primeiro da fila conosco, tem levado, né, claro que tem muitas qualidades na vida moderna, e não estamos aqui para fazer uma revisão do passado, do meu tempo, como era bom, quando não tinha telefone. Não é nada disso, né? Quando não tinha computador. Não é isso. Mas parece que a questão do individualismo e das formas de convivência, por exemplo, nesses edifícios em que, particularmente eu aqui moro há 20 anos, saí 2 ou 3 anos por uma reforma, estou há mais de 20 anos no mesmo lugar, mas eu não sei quem são os meus vizinhos, né? E talvez eles também não se interessem por saber como seja a minha vida, a minha família, aquilo que antigamente se fazia na calçada, na cadeira que se colocava no final da tarde, não é? Não tenho dúvida nenhuma que isto está relacionado com a tristeza patológica, né? Essa impossibilidade de comunicação, de franqueza, de abertura, de sentimento, né? Que as pessoas... A gente ia no mercado, né, sem nenhum saudosismo, mas perguntava para o seu Antônio como é que estava a filha, por que que a alface subiu, por que que a batata está tão feia ou está tão bonita. E hoje em dia a gente vai no supermercado e não fala absolutamente com ninguém. Eu tive uma experiência de uma viagem a Portugal em que eu me propus, durante a ida e a volta, não fazer grandes sociabilizações. Não fiz isso todo o tempo, mas todo o tempo que pretendi fazer isso, tive muito sucesso. Ou seja, nunca precisei falar quando eu desejava não falar. Cartão de crédito falava por mim. Passo o cartão, está resolvido, e a gente pode viver vários dias, né, desta maneira. Então, há um empobrecimento da nossa vida. Acho que até que é um certo sentimento de abulia, né? E aí, presidente Vladimir, me preocupa um pouco essa ideia de que nas diferentes classes sociais haja propósitos diferentes de felicidade. Acho que não. A condição humana aspira a essa felicidade, que é algo que não se define, mas que nós sabemos que passa pela capacidade de desenvolver todas as nossas potencialidades. E quando nós não conseguimos, por condições econômicas, sociais, culturais, intelectuais, nós realmente ficamos em débito com a nossa felicidade, né? Então, eu não sei se dá para generalizar esse pensamento. Sei que as classes menos favorecidas do ponto de vista intelectual, econômico, sofrem de taxas altíssimas de depressão, de frustração, né? De doenças mentais, né? Até porque a possibilidade de desenvolver as capacidades humanas, que é o que a gente faz com o tempo, ficam muito restritas. Isto não leva a uma tristeza como algo profundamente humano, mas leva a uma tristeza na dimensão da insuficiência de desenvolvermos as nossas capacidades, que eu acho que isso é muito grave. Porque todos nós queremos, né, desenvolver as nossas capacidades criativas, afetivas, né, do próprio desenvolvimento da infância, da adolescência, da nossa idade. Temos propósitos nessas coisas, para que a gente possa viver com plenitude. Entretanto, quando há um empobrecimento dessa proposta, todos nós perdemos, né? Todos nós perdemos, né? Todos nós ficamos mais pobres do ponto de vista do nosso desenvolvimento. Não sei se era isso, Mauro, mas foi o que me passou enquanto daria para conversar muito sobre isso, né?
mas eu temo por um certo empobrecimento da nossa vida, né? E a gente percebe um pouco disso nas dimensões culturais, né? Quando a gente vê uma cultura com tantos entraves, né? Cultura, e aí vamos voltar ao problema da guerra. Freud dizia muito bem isso, né? Lá num texto antigo, Por que a Guerra? Aliás, esse texto é muito interessante, é um texto muito breve, é muito fácil de encontrar, quem não o conhece, chamado Por que a Guerra? É um texto em que Einstein pergunta a Freud, pai da psicanálise, por que a guerra? E o Freud, pergunta numa carta, ele responde numa carta, onde ele comenta algumas coisas, e ao fim do texto ele diz assim: olha, ao pai da física, eu não sei por que a guerra, mas eu sei que toda vez que a cultura, né, se debilita, que a palavra se debilita, o afeto se debilita, bom, aí aparece a guerra. Eu acho que é uma carta, são duas cartas muito interessantes, Por que a Guerra, em que Einstein demanda a Freud essa pergunta. E ele, depois de alguns comentários, responde: não sei, mas tudo aquilo que é contra a civilização, que é contra a cultura, é a favor da guerra. Acho que é uma grande, grande, grande verdade para sempre e para hoje, sobretudo, né? Muito bem. Assis Pittini. Ô, Mauro, tem mais alguma... Desculpe, tá bem? Assis Pittini, por favor. Microfone. Obrigado, presidente. Eu, quando vejo Jorge Trindade, Zé Horácio falando, já tinha ouvido Cabeda falar, Paulo Regis falando, eu me pareço aquilo que um judeu escreveu uma vez, que quando você entra num assunto que não é da tua área, eu sou da área não sou das áreas das humanas, eu sou um químico metido a engenheiro, e dizia esse judeu que você deve se considerar como se fosse uma criança recém-nascida. Só fale depois que cresceu os teus dentes. E então eu estou mais ou menos assim, vou deixar crescer os dentes, mas antes quero fazer uma questão. Não fale antes de crescer os dentes. Existe uma comparação que muitas vezes a gente faz, que quando alguém é empático, quando gera em si próprio uma generosidade, isso desenvolve um hormônio no organismo da pessoa, da oxitocina. A oxitocina é comum exatamente quando você faz esses movimentos de generosidade, de empatia. Existe um hormônio que é o oposto dele, que é o cortisol. O cortisol, quando é gerado no corpo humano, ele permanece mais tempo no organismo do que a oxitocina. Quer dizer, para você ser feliz, ser empático, é rápido, passa. Em seguida, você já não é mais. Ao passo que, quando você gera aqueles sentimentos não tão agradáveis, seriam os hormônios do mal, comparado com o hormônio do bem. Vou tentar fazer uma separação da oxitocina como um hormônio do bem e o cortisol como um hormônio do mal. Você precisa repetir muitas vezes movimentos de oxitocina, de hormônio do bem, porque ele é muito mais rápido, ele foge mais rápido, ele se dispersa no teu organismo muito rapidamente, muito mais do que... Isso significa minutos, ao passo que o cortisol permanece 20 minutos, meia hora, uma hora, certo? Por isso, essa ideia da tristeza, eu acho que ela é mais comum no lado patológico, porque ela também é mais comum dentro do organismo humano. Por isso que as notícias ruins são as que mais causam efeito para divulgação, para a mídia, por exemplo, né? Veja hoje o que andaram falando no Jornal do Almoço, que por acaso hoje escutei, é só desastre.
porque ele permanece muito mais tempo impregnado na pessoa. Então, a pergunta, Jorge, ela é meio uma tentativa de tirar uma coisa que eu não sei. A empatia, ela pode gerar, e gera realmente essa generosidade, ela torna a pessoa mais feliz. Digamos assim, feliz nesse contexto que fizesse a definição. Mas a tristeza, enquanto ela não gera essa oportunidade de reflexão, ela vai para o patológico. E eu acho que essa tendência é maior do que a tendência para a felicidade. Muito obrigado, muito obrigado. Claro, quando ela não gera essa reflexão, o caminho dessa tristeza é outro. Vai para o corpo, vai para a mente e gera depressão. Então, por isso eu dizia, a tristeza como uma capacidade de um sentimento profundamente humano é o oposto da depressão. Mas aproveitando a questão da ocitocina, a ocitocina é, na verdade, o hormônio do amor. As parturientes estão com a ocitocina lá em cima, né, no final da gestação. No ato sexual, aumenta a ocitocina e se opõe, evidentemente, num certo sentido, ao cortisol. O cortisol é aquele hormônio que é responsável pelas respostas agressivas, pela ansiedade, aumenta a nossa pressão arterial, aumenta a frequência dos batimentos cardíacos, aumenta a sudorese, as nossas pupilas se dilatam porque o ataque está muito próximo. Então, e no organismo o cortisol faz um impacto tremendo sobre o sistema renal, cardiológico, etc. Mas os estudos de neurociência, estudos bem modernos, nos mostram que ser empático desperta no outro, e isso é reflexivo, sentimentos de cordialidade, de generosidade, de compreensão, de empatia, e acho que esse conceito de empatias tem que ter um pouquinho de cuidado, como ele anda solto por aí. Agora, algumas palavras, resiliência e empatia, se tornaram muito para qualquer uso, não é o caso do Pitin, não é isso? Tenho visto popularmente as pessoas usando essas expressões de uma forma não pertinente, digamos assim. A empatia é a capacidade de se colocar no outro, no lugar do outro, vírgula, sem ser o outro. Porque senão é um cego carregando outro cego, vão os dois parar no buraco. Né? As pessoas dizem, mas eu estou muito empático com não sei o quê, com tal pessoa, não sei o quê, e é um que está numa situação ruim carregando o outro, ou se propondo a carregar outro na mesma situação. Isto não é empático, isso é um desastre, né? É como um cego carregando outro cego que não tem a noção e vão parar no buraco. Mas a empatia tem uma série de estudos, e um livro interessante é esse que se chama Rápido e Devagar, de um prêmio Nobel agora recente, dos últimos 10 anos, não sei se conhece essa obra, Eric, enfim, agora me faltaria o nome completo, que mostra que o sentimento genuíno de empatia desperta comportamentos de generosidade no sujeito, no outro, e que esta é uma dinâmica de reciprocidade. Né? Ou seja, uma frase bem popular, violência gera violência, amor gera amor, né? Compreensão produz compreensão, tem um fundamento nessas assertivas. Né? E o organismo responde do ponto de vista fisiológico. Né? O cérebro produz, desencadeia hormônios de acordo com essa vivência. Né? O cérebro não ejeta esses hormônios aleatoriamente. Eles decorrem da nossa maneira de nos relacionarmos no mundo. Quando a relação é empática, quando a relação é amorosa, as descargas são mais de hormônios benignos, como a ocitocina. Quando a nossa vida
pautada por angústia, ansiedade, mais ansiedade do que angústia, sentimentos de aversão pelo outro, por uma situação, aumenta a nossa pressão arterial, a nossa frequência cardíaca sobe, a nossa sudorese aumenta, porque o cortisol é lançado na corrente sanguínea como quando nós éramos mais primitivos e tínhamos que sair à caça, né, em busca do alimento e nos protegermos do leão que estava à nossa espera. Né? Esse leão, a gente sabe que não está mais aqui na rua, mas há outros leões que, se a gente bobear, nos pegam. Então, o cortisol cumpre esse papel de nos deixarmos espertos, né? Atentos, alerta. Só que ficar alerta 24 horas por dia é muito oneroso para o nosso organismo. Né? Vamos para o lado da ocitocina. E também é um hormônio que está muito relacionado com a feminilidade, com a mulher, com a gestação, enfim. Por isso também se chama o hormônio do amor. Obrigado, Retine. Ok, Assis, obrigado. Arthur Renato. Microfone, Arthur. Desculpa. Professor Jorge, primeiramente, cumprimentos pela sua exposição e pelas suas respostas. Eu me coloco o seguinte: é sabido que civilizações antigas, assim como os egípcios, por exemplo, eles entendiam que o homem teria vindo ao mundo com uma única finalidade. Acho que era um exagero para a época, mas, segundo eles, com uma única finalidade, que era sair da ignorância absoluta e ir em direção à sabedoria. Bom, disso daí, nós podemos também trazer outros pensadores que tinham coisas extremamente simples que são extremamente aplicáveis hoje em dia. Exatamente, chega-se no seu tema. Conhece-te a ti mesmo. Bárbaro. Não parte disso aí, quer dizer que é compreender o outro, quer sofrer, tu queres fazer o outro sofrer, entende? Então é nesse sentido que eu vejo que a questão fundamental passa exatamente por isso, nós nos conhecermos muito, e isso não tem limite. Quando é que eu devo parar de me conhecer? Então, aí vem uma outra questão que me parece não levada tão em conta até agora nos questionamentos, que é o quanto efetivamente a tristeza nos causa sofrimento. Porque eu posso ficar triste porque o Grêmio perdeu o Grenal, mas 5 minutos depois esqueci disso aí, não me causou transtorno algum isso. Isso não me fez ficar mais solidário ou menos solidário. Entende? Mas o nosso time pode melhorar na próxima partida. Mas o que eu quero trazer a questão da tristeza associada ao sofrimento, porque a tristeza, de repente, tu podes controlar. Agora, o sofrimento é que pode te levar às condições dolorosas para as pessoas. Então, isso é que eu acho que passa muito por conhecer a si próprio e como lidar com a sua tristeza. Arthur Renato, eu sou fascinado por essa perspectiva. Tá? Essa perspectiva do conhece-te a ti mesmo está geralmente associada a um outro postulado também socrático. Conhece-te a ti mesmo, nosce te ipsum, né? Mas também só sei que nada sei. Então, esses são os dois postulados filosóficos, né, lá da filosofia grega, mas também são os postulados que sustentam a compreensão das psicoterapias, enquanto tratamentos, né, dos nossos conflitos psicológicos, etc. Os pressupostos da psicoterapia, que são os mesmos da filosofia grega, são justamente esses. Conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, chega-se na frente do oráculo, né, e diz: o que eu faço? Para que lado eu vou? Não, eu tenho uma notícia para te dar. Né?
tu precisa te conhecer, porque senão tu vais cumprir o destino, né? O destino vai se cumprir. E o outro postulado, o outro lado dessa mesma postura epistemológica, digamos assim, é essa atitude de só sei que nada sei. Porque se eu presumo o meu saber máximo, gente, é porque aí eu estou no saber mínimo. Aliás, eu diria que esta é o oposto da loucura, né? O oposto da loucura é justamente a ignorância. Porque o louco é aquele que acredita que sabe tudo e sai com o espadachim, né, a bater em tudo que encontra pela frente. Em compensação, o sábio, né, ou digamos assim, o contrário da loucura é a sabedoria, porque o sábio é aquele que se coloca num saber mínimo, suporta o saber mínimo. Só assim ele poderá estar aberto para um saber máximo. Mais ou menos como o ponto e a vírgula, né? O ponto acaba a nossa conversa, termina a nossa frase e nós não temos mais nada a dizer. Agora, se nós substituirmos por uma vírgula, ou por um ponto e vírgula, ou por uma exclamação, ou por uma interrogação, nós vamos continuar, ou por uma pergunta, porque a resposta mata o conhecimento. A resposta assassina o conhecimento. A pergunta mantém o conhecimento. Então, é muito mais importante a pergunta do que propriamente a resposta, do ponto de vista epistêmico, né? Agora entramos por outro lado. Mas o que nos mantém dialogando é a pergunta, é a dúvida, é eu admitir que eu não sei. Se eu admito que eu não sei, eu estou aberto ao saber máximo. Agora, aquele que se encastelou no saber máximo, então isso não tem mais nada para aprender, não tem mais nada para dialogar, não tem mais nada para ouvir, sobretudo não tem nada para ouvir. Né? Isto é loucura completamente. É sair por aí dando, né, com a espada nos moinhos, porque a realidade é outra. Então, a humildade, nós falamos um pouco sobre isso, eu tentei falar sobre isso, a humildade nos remete a essa duplicidade dos postulados. Conhece-te a ti mesmo. E quando é que isso termina? Nunca termina. Nunca terminará, eu não sei se mais adiante, a gente não continuará buscando. E isso pressupõe uma atitude de extrema humildade, né, que eu realmente preciso saber, preciso de vocês para saber. Eu preciso da tua pergunta, que suscita novas respostas e novas perguntas, e aí nós continuamos solidários, afetivos, juntos, né, amorosos, de maneira que acho que só para fechar essa ideia que eu gosto muito, Arthur Renato, eu costumo dizer assim que a resposta é epistemicida, ela mata o conhecimento. Quem tem a resposta, acabou com a conversa. Né? Eu preciso mesmo, nós nos alimentamos da pergunta. A pergunta nos mantém vivos, é amorosa, de amor, não a morte. Toda pergunta é amorosa, e ser amoroso é a morte, não a morte. É continuarmos perguntando, questionando, né? Queremos saber mais. Muito obrigado por esse momento, mas eu quero o próximo. Fico muito feliz, não triste, muito feliz e ao mesmo tempo triste, porque nos despediremos, ao mesmo tempo triste, porque eu queria ter dito coisas geniais, mas não consigo, mas eu prometo, e na próxima, e a gente faz disso a nossa vida. Convenhamos, humildemente, é um projeto maravilhoso. Muito bem. Muito obrigado. Mais alguém tem O perguntas? professor Olindo tinha se candidatado aí, não sei se mantém. É o professor Olindo. Eu mantenho, em primeiro lugar, parabéns, né, ao grupo pela qualidade dos palestrantes e pelos temas, não é, ao professor Jorge, né, com seu costumeiro brilhantismo. E eu fiquei muito contente com a reflexão, inclusive, do José Horácio, quando ele fala no ter ou ser, que remete ali ao Erich Fromm, né? Foi o alemão que escreveu muito bem sobre isso. Mas o que eu queria provocar o professor Jorge, de certa forma, é de que forma
a tristeza, além de ser um sentimento humano, é quase que inexigível, vamos dizer assim, não há como fugir dela dentro desses critérios, desses padrões, digamos, da pós-modernidade, onde o sujeito tem que ser bonito, inteligente, culto, ganhar bem, viajar, tem que ser quase que um super-homem, o que é um objetivo inatingível, né? Para quem tem esse objetivo, claro. Grande, Olindo Barcelos, provocando um pouco aí com essa pergunta, né, para que a gente possa ir além, 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 além. Não tenho dúvida, acho que estamos, mais uma vez, de acordo, estamos acordes. Acho que o caminho é esse, o Olindo pegou bem, né? A modernidade também nos exige aí uma certa maleabilidade, uma certa flexibilidade para não cairmos em algumas pegadinhas, né? Acho que a modernidade, mais do que antigamente, com todas as possibilidades que nos oferta, ela nos leva para algumas pegadinhas. E a gente acha que ser feliz, acha que estar bem, pode cair numa dessas pegadinhas. O que eu quis tentar dizer mesmo hoje é que nós podemos nos sentir tristes e não nos envergonharmos por isto, porque isto é algo profundamente humano na medida em que nos repara, nos restaura, nos cresce, né, nos faz ir além, nos pergunta, nos questiona, e é o contrário do ponto final. O ponto final realmente pode ser uma depressão profunda que não tem nada a ver com isto, porque lá é o fundo do poço. Aqui nós estamos colocando o rosto no sol. Muito obrigado, Olindo. Muito obrigado a todos, professor José Horácio, ao Mauro, a todos que levaram essa conversa adiante, né, Arthur? Porque senão teria ficado lá na primeira ideia, mas graças às perguntas, né, nós fomos além. Mas, professor Jorge Trindade, realmente a sua presença aqui hoje foi uma rara oportunidade Para mim. de discutirmos, né, um assunto desta envergadura, né, e, sobretudo, através do seu conhecimento, né, não apenas na abordagem inicial, mas, sobretudo, no encaminhamento das respostas. Realmente deu para se perceber bem a consideração da tristeza como profundamente humana, né? Associada a situações de perda, sofrimentos, decepções, angústias, né? Mas acontecendo e podendo superá-las, né? Agora, a diferença, né? E ficou claro, o senhor abordou mais o tema sobre esse aspecto, é que quando essa tristeza, né, ela não tem uma razão de ser, né, ela já passa para uma questão mais patológica, né, e depressiva. Realmente foi uma oportunidade ímpar para nós, queremos muito agradecer as suas palavras e contar com o senhor aí, quando tiver oportunidade de participar conosco, não apenas como palestrante, né, mas tendo a oportunidade de trazer o seu conhecimento nas discussões futuras. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço e queria aproveitar essa oportunidade. Sei que o professor Paulo Regis não está saindo ainda, quem sabe vamos fazer uma exceção a essa regra, mas a convidar a todos para coquetel de lançamento, sessão de autógrafos, que acontecerá no foyer do Teatro São Pedro, no próximo dia 29 de março, no horário amplo, ali das 17 às 20 horas, justamente para que a gente tenha espaço e tempo para se encontrar, em que eu e o professor Ângelo Ilha, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, procurador da República, e mais 2 colegas psiquiatras, um da Universidade de Lisboa e outro da Universidade do Porto, organizamos um texto, um pequeno livro que tem o seguinte título: A inimputabilidade
penal e as neurociências. Então, esse livro vai ser lançado no dia 29, convido a todos, e na mesma oportunidade estarão presentes aí o poeta Carlos Nejar, porque desembargador aposentado, também poeta Carlos Saldanha Legendre, também nessa data e nesse horário, lançará um livro, O Esplendor dos Animais. Então, deixo o convite a todos, se puderem, tomar lá uma champanhezinha, se não estiver dirigindo, né, e brindar conosco sobre um tema que eu acho que é muito, muito, muito complicado, que é a questão da inimputabilidade, uma incapacidade, né, de ser responsável perante o mundo jurídico, associado às descobertas da neurociência. Então, temos aí esta obra, fica o convite, será uma alegria, uma terça-feira. Sei que o professor José Horácio não pode vir, mas já está presente aqui pela sua expressão, né? Deixo o convite a todos. Professor, Muito obrigado. o senhor pode repetir o título, só para... O título seria a palavra imputabilidade, mas agora está moderno, a gente bota entre parênteses um inimputabilidade penal e neurociências. É um livro feito a 4 mãos, 2 portugueses e 2 brasileiros. Eu peguei uma carona boa aí e estou participando dessa obra. Mais alguma questão? Então, agradeço mais uma vez ao professor Jorge e agradeço a presença de todos, né, que também deram uma condição excelente ao nosso encontro. Para finalizar, eu passo a palavra ao Paulo Regis, né, para a finalização de praxe. Muito obrigado, Vladimir. Nós desejamos expressar a nossa gratidão ao professor Jorge Trindade pela instigante palestra proferida, a qual versou sobre o tema Tristeza, um sentimento profundamente humano. Agradecemos e registramos as seguintes presenças: Olindo Barcelos, José Horácio Almendra, de São Paulo, Daniela Salete, Eurico Rodrigues, do Rio de Janeiro, Altair Deconto, Marcelo Cabeda, Assis Pittini, Heloísa Machado Rosa da Silva, Suzete da Costa e Onélio Luiz Soares Santos. Afora os participantes do grupo. Sem dúvida. Por derradeiro, nós informamos que na segunda-feira próxima não haverá evento. Nosso próximo encontro será no dia 28 de março, no horário das 18 às 19 horas, oportunidade em que Amigos, Encontros de Cultura, contará com a palestra online do desembargador José Conrado Curtis de Souza, o qual abordará o tema Justiça Criminal Brasileira em Perspectiva. Amigos, os nossos trabalhos estão encerrados. Nós desejamos a todos muita saúde e uma boa noite. Até breve. Obrigado. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada. Uma Boa bela noite. palestra. Parabéns, hein? Parabéns, Boa foi noite. excelente. Excelente. Boa noite, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.